Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Trago hoje uma pessoa que vocês vão gostar muito, um jornalista muito conceituado e que tem muita história para contar. Meu amigo Ricardo Viveiros, que pessoalmente não vejo há muito tempo, né? Fausto, muito obrigado. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar com você, sua equipe, é uma alegria estar com os seus telespectadores, seus acompanhantes do podcast, que eu sei que tem uma bela audiência. Então, eu estou muito agradecido por essa oportunidade de rever você pessoalmente, né? A gente fala muito pela internet. Você é casado, né, Ricardo? Casado, 3 filhos e 3 netos. 3 netos. A gente vai falar um pouquinho da sua história pessoal, tá bem? Temos muita coisa em comum aí nós dois, né? Você passou a infância onde, Ricardo? Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, Sim, sou carioca, da Gema, porque eu nasci na Tijuca, né? Rio Comprido, Tijuca, por ali. Aliás, tá a Copa do Mundo, eu me lembro da minha mãe e do meu pai contarem que eu nasci em 1950, né? E meu pai tinha um sobrado ali em frente à porta principal do Maracanã. Sim. Né? Então, mamãe na varanda comigo no colo, me dando de mamar, e o povo passando chorando pela derrota do Brasil na final da Copa de 50. Né? Uruguai, No Uruguai. Então, eu sou carioca, cresci no Rio, depois nós moramos em Curitiba, Belo Horizonte, voltamos para o Rio, eu morei depois em alguns estados do Brasil, depois passei 8 anos fora, no exterior, e morei em alguns países, voltei e vim para São Paulo e estou aqui há mais de 40 anos e feliz. Já mereci da Câmara Municipal o título de cidadão paulistano, depois mereci aquele diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Quem foi o vereador Felizardo que te deu essa? Foi o Eliseu Gabriel, que Sim. é do PSB. Gosto muito dele. É um professor, estudioso, um lutador pela educação, pelo respeito ao próximo, pelos direitos humanos. O forte dele é a educação, né? Educação. Isso mesmo. Você nasceu no Rio, você é flamenguista ou não? Não, no Rio eu sou botafoguense. Botafogo. Desde menino, a família minha, os Viveiros, que é ao lado da minha mãe, eles são botafoguenses de origem, né? E depois que eu vim para São Paulo, você lembra daquele repórter esportivo, o Blota, GB? GB, claro. Lembra que do GB, lembro, Geraldo Blota? Lógico. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar no Diário de São Paulo e na Rádio Tupi, na TV Tupi, que era dos diários associados. Sim. E eu, moço, e São Paulo frio, naquela época fazia frio mesmo, e eu sozinho numa pensão ali no centro. Então o GB passou num domingo, me levou, falou: você está muito sozinho, isso não é bom, né? Até brincou, falou: aqui no interior do estado, fala que cabeça vazia é oficina do diabo. É mesmo, né? E eu vou levar você para ver um jogo de bola. E eu era o São Paulo jogando, o São Paulo ganhou e eu fiquei encantado com o São Paulo. E aí continuei botafoguense no Rio, claro, e passei a gostar do São Paulo. Se bem que eu estava assim com intenção de gostar do Santos, porque era o equivalente ao Botafogo, Sim, né? o Botafogo e o Santos, né, davam os jogadores. As primeiras 3 Copas que nós ganhamos era meio time do Botafogo, meio time do Santos. Né? E aí eu acabei virando São Paulino e depois tive a honra de ser diretor de comunicação e superintendente de futebol do São Paulo. E aí me tornei um grande São Paulino. Né? Mas tá muito bem assim. Tá muito bem. Ainda pequeno, você foi inserido em um universo cultural riquíssimo. Como era para uma criança conviver naturalmente com os bastidores do teatro? Por exemplo, o Paulo Goulart. Pois é, rapaz. O meu pai, ele era um empresário do setor da saúde. Sei. Ele tinha um laboratório farmacêutico, eles desenvolviam, estudavam, pesquisavam produtos farmacêuticos e tal. E a minha mãe era atriz. Então eu, desde pequenininho, fui criado
nesse universo entre o feijão e o sonho, como Sim. o livro do Origens Lessa, né? Então era coisa assim, quando eu estava com a minha mãe, eu ia para o teatro, ensaio, eu dormia no cenário, fazia papel de menino nas peças e tal, isso e aquilo. Quando estava com meu pai, era um laboratório, era ciência, era pesquisa, era coisa exata. Então eu fui criado assim, né? Entre o lado ficcional Dois lados. e o lado real da vida, né? Isso foi muito interessante para mim, até depois para a carreira minha como professor, como jornalista, como escritor. E lá no bairro, a gente morava em Santa Teresa, no Rio, que é um bairro alto, bairro nobre e tal, onde lá no alto tem o Cristo Redentor, né? Pertinho do Teatro Duze, do Pascoal Carlos Magno. E eu era curioso, né? E lá dentro estava a Fernanda Montenegro, Paulo Goulart, Lisete Bruno, que eu conhecia de Curitiba, quando a gente passou por lá e tal. E outros atores, dramaturgos, atrizes famosos e tal. Era um celeiro de qualidade, o Duze do Pascoal Carlos Magno, que era o embaixador, que tinha a Casa do Estudante, né, e tal. E aí eu me metia lá e tal. Teve até um episódio interessante, tinha um filme fazendo um filme estrangeiro e tal, isso, aquilo, e eu ficava ali peruando, andando para lá, para cá, gostava daquele movimento, aquela coisa. Aí o diretor estrangeiro me botou para integrar um telegrama e tal, isso, aquilo. Sim. Né? E depois o filme Aí acabou. você já apareceu um pouquinho. Não, e o filme com Jean-Paul Belmondo e tal, e acabou ganhando prêmio, etc. Então essas coisas, assim, eu acabei menino, papai fazia sarau em casa e tal. Então eu convivi com a nata da intelectualidade sim. no tempo que o Rio de Janeiro era também efervescente nessa coisa da cultura. Teatro, cinema, música, literatura, artes plásticas, dança. Eu convivi com isso tudo em razão. Meu pai investia nisso, acreditava nisso, e a fundo perdido, né? Não tinha lei Rouanet, nada disso. Exatamente. Né? E ele fazia muito pela minha mãe também. E pronto, isso foi riquíssimo para mim. Eu tive a felicidade de estudar com jesuítas, que são também intelectuais na sua grande maioria, dão muito valor à cultura, ao entendimento social e essa coisa toda. Então, tudo isso favoreceu o ambiente do Rio. O Rio é uma cidade democrática, né? Você, na praia, com um shortinho, todo mundo é igual, né? Você não sabe quem é rico, quem é pobre, né, e tal. No Maracanã, com a camisa do Flamengo, ou do Botafogo, ou do Vasco, né, do Fluminense, ninguém também sabe quem é rico, quem é pobre, todo mundo é igual. Na escola de samba, com a fantasia, todo mundo é igual também, né? Então, você começa a conviver. E você tem a comunidade, a favela, dentro do bairro chique. Você tem o bairro chique dentro da favela. E aí você cria brincando com as crianças. A criança é o ser puro, é o ser que não tem preconceito, né? Então ele quer brincar, ele quer agitar. Se o outro ali é preto, é branco, é pobre, é rico, jogou bola bem, eu vou estar com ele. Ele vem para o meu time, né? Essa fase sua no meio artístico foi até que idade sua? Isso começou, eu devia ter... Eu me lembro dos saraus em casa, 13, 14 anos, mas foi até os 18 e tal. Depois, quando eu comecei a cuidar da minha vida e aí enveredei. Eu cheguei a fazer teatro, cinema, como ator, inclusive, né? Teatro infantil, teatro de adulto. Eu tenho aqui em 59, com 9 anos de idade, em plena Cinelândia, você declamou Solano Trindade. E isso, o trem da Leopoldina, aquele poema famoso, Trem Sujo da Leopoldina. Sim, maravilhoso. Então, que era um poema antirracista, fundamentalmente, né? Um poema já brigando por direitos humanos e tal. E a educação que eu tive em casa e também com os padres jesuítas me levou muito a essa preocupação social. Há 60 anos de carreira, eu tenho 76 de idade, eu sou comprometido com atuação permanente, mão na massa mesmo, em movimentos por direitos humanos, por contra racismo, contra preconceito. Isso é uma coisa terrível, né? Isso não é Meu Deus do céu, já era para ter acabado isso há muito tempo. Melhorou muito, mas ainda há muito o que fazer. Claro. Não vai ser de uma hora para outra. Não. E em 67,
você assumiu o papel de roteirista e diretor de documentário pela Universidade Cândido Mendes. Então, aí eu fui fazer um curso É. lá, e é uma universidade respeitada no Rio Aham. de Janeiro, uma família ilustre, de intelectuais, de pessoas que atuam, enfim, padres, advogados, etc. E aí eu fui fazer um curso lá e o professor se encantou comigo e me achou esperto, inteligente e tal. Eu acabei fazendo esses documentários interessantíssimos. Tinha o Carlos Drummond de Andrade, tinha o Ziraldo, tinha enfim, Garrincha, o Luiz Garrincha, Carlos o Prestes. Luiz Carlos Prestes. Verdade. É. Foi interessante. Algum desses documentários chegaram até a receber prêmio e tal. Como é que você, nessa fase, aí, se interessou pelo jornalismo? Então, Fausto, na verdade, eu comecei pensando que eu ia ser ator. E cheguei a Você fazer. queria ser ator? No começo, sim, por É. causa daquele encantamento que eu ia com a minha mãe para o ensaio, eu via o ator falar, eu queria comunicar. Hoje, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu olho aquele menino que eu fui e entendo melhor aquele menino que eu fui. Na época eu não sabia o que eu queria, né? Então, eu queria era comunicar, eu achava bonito interagir com as pessoas. Eu sempre gostei de gente, Fausto. O ser humano, para o bem e para o mal, ele é a coisa mais interessante, mais fantástica que existe no mundo. Não há nada mais interessante, mais fantástico que o ser humano, porque cada um é um, você não tem dois. O Fausto, que está aqui na minha frente, 4 trilhões de anos para trás não teve. É. Nesse momento, o mundo com bilhões de pessoas não tem outro. E para frente, 4 trilhões de Mesma anos não vai coisa. ter outro. Você é uma coisa única como um diamante. É. Então, é impressionante, porque a sua cabeça, ela pode parecer com o irmão seu, às vezes até gêmeo e tal, mas nunca é igual, nunca é a mesma. Você age, você reage de acordo com o que você entende do E mundo. o que o Ricardo Viveiros daquela época diria para o Ricardo de hoje? Rapaz, você foi para o caminho certo, né? Continue lutando pelas coisas que você acredita. Que bom, que bom. Então você não se arrepende de nada. Nada, É. nada. Prêmio ESSO, você ganhou um prêmio ESSO. Eu ganhei 2 prêmios ESSO em equipe. 2? 2. Em equipe com matérias que eu fiz. Agora, inclusive, recentemente, eu fui convidado, um grupo de velhos jornalistas que atuaram no Jornal do Brasil, Eu li. do tempo do Rio Branco, do 210, se eu não me engano. E aí um amigo meu me indicou, o Mauro Malim, que foi de lá na época e tal, e aí me procuraram e eu escrevi um capítulo do livro sobre a Avenida Rio Branco 210, que era a sede do Jornal do Brasil. Né? E contei algumas histórias bem-humoradas e interessantes, porque aquilo ali era um celeiro de inteligência, um celeiro de criatividade, de brilho. Às vezes as pessoas dizem assim, eu dei aula há 25 anos, eu falo assim, olha, a criatividade é uma coisa importantíssima. Aí o cara diz, mas jornalista não pode ser criativo, jornalista tem compromisso com a verdade. Eu falei, quem mandou mentir? Criativo para pauta, criativo para pergunta. Sim. Você acabou de me fazer uma pergunta criativa, sim. né? Então você não tem que ficar no mais do mesmo. É. Você tem que buscar maneiras Claro, diferentes de claro, ver as coisas para que o leitor sair da entenda. mesmice, né? Sair da mesmice. O seu nome carimbou as redações da Folha, Estadão, Jornal do Brasil, Última Hora, Tribuna de Imprensa, o Fluminense, Diário de São Paulo, Diário do Comércio. Qual desses jornais você tem mais saudade? Ô Fausto, eu tive uma felicidade muito grande de ser muito bem tratado por onde eu passei.
Sei. E eu fiz uma carreira atípica, não mérito, meu destino, e não era também ganância, eu queria trabalhar. Então, quando a gente era moço, tinha a história das 5 horas. Então, o jornalista só trabalhava Sim. 5 horas ou 7 com 2 horas extras. Sim. Então, tinha um colega que fazia 5, tinha um colega que fazia 7. É. Eu fazia 3 de 5. É. Eu tive 3 empregos. Se você pegar minha carteira profissional, os 21 anos que eu fui empregado, você vai ver 3 patrões assinando simultâneo. Eu trabalhava numa rádio, num jornal, numa TV, corria do... Somos iguais nisso. Pois é, e aí eu ainda fazia bico como ghostwriter, fazia bico apresentando o baile debutante, eu fui mestre-cerimônia e tal. Então, era curioso. Eu corria muito, mas era o gosto, a vontade de estar trabalhando, de comunicar. E outra coisa, né? Cada veículo, cada meio, na verdade, cada meio tem sua forma, seu estilo, sua linguagem. E eu queria aprender todos. Eu sabia que não adiantava fazer rádio com jeito de TV, não adiantava fazer jornal com jeito de revista, não adiantava fazer jornal com jeito de rádio e assim por diante. Então eu quis a oportunidade, eu ia atrás. Então eu corria muito de um canto para o outro e tal, e sempre fui muito estudioso também, pesquisava, apurava, eu sempre fui muito rigoroso com o português, sempre fui muito rigoroso ao escrever um princípio, meio e fim. Sim. De Saber modo, onde põe a vírgula, né? de modo inteligível, de modo que universal, para que todos entendam. O grande lance da gente, do comunicador, é quem está ouvindo, quem está vendo, quem está lendo, entender e refletir. É. A minha missão é provocar reflexão. Eu gosto de fazer isso quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu comunico, enfim. Seja no livro, na palestra, no artigo no jornal, seja no programa de rádio, no programa de televisão, né, que eu apresento um programa semanal Sim, na TV a cultura, né? E tal. Então, a minha vontade sempre, o meu compromisso, o meu objetivo é fazer a outra pessoa refletir, ouvir, pensar, refletir e, quem sabe, melhorar o mundo, né? É pretensiosa a minha vontade, mas eu acho que é a missão do jornalista. A inteligência artificial de hoje, que a gente está vendo, faz um pouquinho de mal para alguns colegas, porque cola e manda ver. Não escreve, não tem o trabalho de escrever. Pega lá o texto, é só perguntar. Olha, eu quero falar sobre tal coisa. Pronto, vem lá. Vem tudo lá, não é? Eu acho estelionato, de certa forma. Eu acho o seguinte, a inteligência artificial é uma ferramenta. Como quando a gente era moço, a enciclopédia Barça, lá, o livrão, né, um monte de livros, tinha o livro do ano, aí não tinha instante que coubesse. Aquilo era uma ferramenta. Você não tinha que copiar nada dali, você consultava, você apurava, você checava. Então eu acho que a inteligência artificial, para apurar, para pesquisar, para levantar dado, para revisar até, para traduzir uma coisinha ou outra, ela é uma ferramenta. O pessoal pergunta para mim assim, o senhor que vive de escrever, né, o senhor que é comunicador e tudo, o senhor tem medo da inteligência artificial tirar o seu ofício, tirar o seu trabalho? Sabe o que eu respondo, Fausto? Eu não tenho medo da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta que eu pretendo usar bem. Porque ela mal usada, ela é criminosa, Claro, ela mata. Ela veio pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Eu tenho medo da burrice natural. Essa continua firme e crescente. Né? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta como uma caneta, como uma máquina de escrever, como um laptop, como um celular. Ela veio para te ajudar. Agora, você não pode colocá-la para escrever por você. Aí eu entendo que é um estelionato. Eu estou roubando o leitor, eu estou roubando o patrão que contratou o trabalho, seja jornal, rádio, TV, revista, enfim. Então, é a mesma coisa. Tem gente, tem repórter, principalmente articulista, né, comentarista, que gosta de ficar fazendo citação. Então, como disse o Machado de Assis, como disse o Jorge Amado, como disse Sófocles. Eu não gosto então, disso.
Não, Fausto, se eu quiser ler Sófocles, eu vou ler o original, não vou ler via Fausto Camões. Claro, Então, não tem nada a ver. é um negócio horroroso. Né? Então, o cara quer mostrar erudição, quer mostrar que é culto, e fica E vazio. às vezes decorou lá 5 nomes. Pronto. Eu quero a opinião do cara, da alma dele. Né? E assim eu penso que o leitor também. Então, quando eu boto a inteligência artificial, meu texto fica artificial. Por mais que eu ponha ali a informação correta, que eu desejo que volte melhorada. Né? Então, é uma ferramenta. Agora, o uso tem que ser responsável. O meu medo da história de fake news e essa coisa toda, eu vou fazer uma metáfora rápida para você e os espectadores entenderem o meu medo. Você vai fazer um exame de rotina. Aí o médico descobre lá que você está com colesterol alto. Aí o médico fala, olha, isso é perigoso, o senhor vai tomar esse remédio aqui, tal. Você vai na farmácia aborrecido de ter que gastar dinheiro para comprar o remédio, você acha injusto. Você fala, eu podia estar gastando esse dinheiro passeando, né, almoçando, comprando um livro, indo a um show e tal, isso e aquilo. E você toma o remédio, não tem jeito. Aí entra aqui no seu celular uma notícia assim, acerola batida com berinjela e cravo da Índia baixa... É bom para o colesterol. É bom, baixa o colesterol. Sabe o que você faz? Você para de tomar o remédio, vai tomar aquilo e morre. E o médico vai perguntar para sua esposa, mas ele não estava tomando remédio? Não, ele parou, estava tomando acerola. Por isso que ele morreu. Né? Então, isso aqui é para o bem e para o mal. Isso aqui é uma arma para matar e isso aqui é uma ferramenta para construir. Tem que saber usar. Ricardo Viveiros, no ano de 68, você passou 3 noites e 3 dias acampado nas escadarias do Teatro Municipal contra a censura. Como é que foi isso? Rapaz, você vê, foi quando eu conheci o Ziraldo e ficamos amigos. Sim. A nossa amizade durou 58 anos até ele morrer. Sim. Né? Recentemente, uma coisa muito uma grande triste. perda. Mas eu já trabalhava como jornalista e tal, e conhecia o povo do teatro, porque eu tinha passado por lá e tal. Eu cheguei a fazer escola de teatro na Praia do Flamengo 200, onde era a Uni antiga. Ali era a FEFIEG, Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara. Tinha um curso de teatro excelente. Tanto formação de ator, 3 anos, como formação de diretor. E aí eu soube do movimento contra a censura e fui para lá. Eu tenho uma foto que o Cruzeiro, a revista, publicou. Tá a Bárbara Eliodora, a grande especialista em Shakespeare brasileira e respeitada no mundo inteiro. Está o Nelson Rodrigues e eu, sentado ali na escada. Depois tem uma foto emblemática, porque depois de ficar ali na escadaria, nós saímos em passeata. E muito inteligentemente botaram na frente da passeata, para a PM não ter coragem de bater, as atrizes todas, Dulcina de Moraes, Eva Tudor, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Cacilda Becker. Que nomes, hein? Não, a fina flor da arte brasileira, as mulheres. Né? E eu estou na segunda fila, entre duas delas, com uma placa que o Ziraldo pintou lá na hora, que era uma cara assim de perfil com a mordaça, escrito assim: vai tapar a boca da MMM. Tá certo. E isso foi um movimento que marcou, porque ele aconteceu em plena ditadura, assim, no auge da ditadura. Logo depois 68? saiu o AI-5. 68 foi um ano complicado. Complicado. Eu estava na Bandeirantes nesse ano. Você falou, eu perguntei qual foi o jornal preferido que você trabalhou. Eu acabei não respondendo. Você não respondeu. Olha, então, eu fui muito bem tratado em todos. Mas eu tenho um carinho especial pela Folha de São Paulo, onde eu escrevo até hoje. Então, é isso que eu queria te dizer. Eu trabalhei em televisão e rádio, sempre. O único jornal foi a Gazeta de Santo Amaro, onde eu comecei. Eu me lembro. Depois, eu fui para Bandeirantes e de lá
né, seguir. A Bandeirantes me dá muita saudade. Claro que eu gosto da Globo, eu gosto de onde eu trabalhei, Jovem Pan e tal, mas que me dá saudade mesmo é a Bandeirantes. Do ponto, olha, vamos pegar os 4 meios, né? Eu trabalhei em rádio, TV, jornal e revista. É. Bastante em cada um deles. Então eu tenho um carinho especial pela Folha. Depois, em rádio, é curioso isso. Eu tenho um carinho especial pela Jovem Pan do passado. Sim. Televisão, eu tenho carinho pela Fernando Vieira de Mello, né? Trabalhei com ele. Era outra o coisa. Expressinho. Aliás, tem um episódio muito interessante com o locutor de lá, o Antônio Alexandre, né? Sim, o Capota. O Capota. Pois é. Você sabe por que ele tinha o apelido de Capota? Não. Ele trabalhou na Record, na TV, no tempo do anúncio ao vivo. E ele fazia a voz sem que ninguém visse, Sim. né? E uma vez ele estava por lá e alguém viu uma daquelas dançarinas de programa. Ele tinha o cabelo aqui, assim, em volta da orelha e era careca aqui, né? Aí viu uma moça passando a mão, dizendo, tão bonitinho, parece uma capota de Gordini, que era um carrinho sem vergonha que tinha na pegou. época. Aí pegou o apelido de capota. Mas o Antônio Alexandre tinha um vozeirão e tal, e ele era o locutor mais antigo da Jovem Pan. Irmã do Nelson Tatá Alexandre. Isso, que nos deixou exato, um faz grande pouco humorista. tempo. Aí o Capota era o mais antigo da rádio, não tinha um grande salário e sempre era meio judiado na escala. E ele tinha um sítiozinho em Mogi que ele gostava de ir para lá, né, no fim de semana e tal. Aí um dia nós estamos apresentando, tava eu, o outro locutor e estava o comentarista, o Joseval Peixoto, também aqui e tal. E aquele jornal do Repita de manhã, um sucesso e tal, grande audiência, estava no ar. E o Capota andando no estúdio para lá e para cá, resmungando. Poxa, eu sou mais antigo, eu ganho mesmo. Agora, você viu a escala do pescoção, né, o feriado prolongado? Eu tô lá e tal, não sei o quê. Quando deu intervalo, eu virei para ele e falei, ô, Capota, não adianta você ficar andando aqui, você está atrapalhando a gente, aí não consegue concentrar, você resmungando. Vai lá e fala para o Fernando Vieira de Mello, que é ele que resolve. Aí ele respondeu, eu gosto de falar pelas costas, que eu falo com mais ênfase. Pelas costas. Fernando Vieira de Mello. Era ele na Jovem Pan e o Cadunque na Bandeirantes. Eram os dois cobras que eles foram professores de muita Fernando gente. Vieira de Mello, ele não era jornalista, ele era um marqueteiro do jornalismo, era um gestor do jornalismo, inteligentíssimo, criativo. Quando não tinha nenhuma notícia, ele criava notícia. Aí você vai dizer, mas ele mentia? Não. Sabe o que ele fazia? Ele inventava guarda escolar. Foi ele que inventou isso. Porque estão vendendo pipoca com maconha na porta da escola, porque estão roubando criança, porque estão... Vamos, guarda escolar. E aí botava gente para entrevistar o prefeito, o secretário. Era o chamado jornalismo raiz mesmo, Ele né? criava. Foi ele que inventou passarela de um prédio para o outro, porque teve um incêndio, a pessoa não tinha como fugir. Aí ele criou essas passarelas no alto do prédio, porque deu um incêndio, o pessoal que está do incêndio para cima foge, em vez de pular e morrer e tal, atravessa para o prédio do lado e desce e tal. E aí ele inventava isso, e botava a gente para fazer, e dava certo, rapaz. Ele era um gênio da criatividade. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Ricardo, em 87, você, enquanto o Brasil desenhava a nova Constituição, você criava a sua própria agência, a Ricardo Viveiros e Associados. E hoje ela está entre as 11 maiores empresas do Brasil, não é isso? Então, isso aí é o seguinte... Que vitória! Parabéns, viu? Obrigado, querido.
eu sempre fui jornalista raiz, Sim. né? E por muito tempo eu tinha preconceito contra a assessoria de Sim, imprensa. sim. Eu achava o texto ruim, o texto Eu mal também não feito, a gostava. linguagem publicitária, meu cliente é bom, meu cliente é lindo. O pessoal, a gente fechando o jornal, fazia follow na hora do fechamento. Aí, vai botar a matéria do meu cliente. Eu estou preocupado com isso, eu estou aqui cuidando. Quer dizer, era um negócio assim meio esquisito, meio publicidade demais para o meu gosto em matéria de jornalismo. Acontece que num determinado momento da minha vida, isso é uma história para um programa, Sim. e é bem divertido. É. Eu me vi numa situação e eu tinha acabado de fazer uma série documento que se chamava Palavra de Empresário. Eu entrevistei toda terça e quinta, o jornal publicava uma página inteira. Eram 16 laudas na máquina de escrever antes. Eu entrevistava um grande empresário. Eu entrevistei os maiores empresários de indústria, comércio, serviço e área agrícola. Não tinha governo. E eu era um repórter investigativo, daqueles de denúncia e tal. Quando o meu chefe mandou eu fazer essa série, eu tentei o primeiro, ninguém tinha coragem de me dar entrevista, os caras tinham medo de mim, o empresariado. Aí eu falei, meu Deus. Aí o Walter Nori, jornalista, Nori. que era assessor de imprensa da Sim. Ródia, eu cheguei para ele e falei, Walter, pelo amor de Deus, me consegue eu entrevistar o Edson Weismuth, o presidente da Ródia, porque precisa sair a primeira, para o pessoal ver que é positivo, porque é o objetivo do meu editor, e ele me chamou como desafio. Você que gosta de falar mal dos outros, você que gosta de denunciar, você vai fazer uma série falando bem, mostrando que está dando certo. Eu falei, e tem alguma coisa dando certo? Ele riu, né? Então, não, tem sim, o Brasil não é só coisa ruim, né? Aí isso depois acabou gerando esse programa que eu faço na TV Cultura. Bom, enfim, aí eu peguei e fui fazer, mas ninguém queria. Aí o Edson Amos me deu entrevista e foi publicada. Aí ele mandou me chamar, o Walter Nori ligou e disse, ele quer falar com você. Eu falei, ué, mas já saiu a entrevista, então, não, ele quer falar com você. Aí eu fui lá. Ele falou para mim, olha, ele era muito sério, fechado. Falou para mim, olha, mandei traduzir e mandei para a França, para o René de Poulain, para eles verem isso aí. Fiz um pôster, mandei botar em algumas salas e tal. Mandei colocar no newsletter aqui da empresa, que circula para os funcionários e tal. O senhor está de parabéns e tal. Falei, olha, a minha intenção foi falar a verdade, eu acho que falei. Ele falou, não, é o seguinte, o que o senhor falou de mim, nem minha mulher sabe falar. E o que o senhor falou da Ródia, eu entrei aqui trainee, hoje eu sou presidente, eu não sei falar da Ródia como o senhor falou. E o senhor não aumentou nem diminuiu e tal. Eu falei, esse é papel do jornalismo, eu posso estar até fazendo uma série por bem, mas mentir eu não vou, né? Exagerar, diminuir. Ele falou, está bem, o senhor não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, não. Eu sou jornalista. Eu só tenho aí o cara que eu quero ser quando crescer, que é o Edson Weismuth, o Walter Nori. Então eu não. Aí eu falei, tá bom então. E aí, Fausto, olha que curioso. Foram 300 empresários em alguns anos, toda terça e quinta e tal. De cada 10, 1, 2, falava assim: você não quer trabalhar aqui? Você não quer ser meu assessor de imprensa? Eu dizia, não, não quero ser isso. Eu sou jornalista, sou repórter, eu quero ser repórter. Muito bem. Quando deu um embrólio na minha vida, que um dia eu conto a história... Foi te abrindo caminho isso aí. E o Silvio Santos na parada, foi curioso isso aí. Quando ele resolveu montar o jornalismo... Eu posso fazer assessoria para todos eles. Aí eu peguei e me vi numa situação, falei, não, eu vou fazer o seguinte. Se eu a vida inteira critiquei, falei mal, apontei erro nos colegas que fazem assessoria de imprensa, vou eu, que sou professor, que sou escritor e tal, montar uma séria, sem os defeitos. Eu vou aproveitar tudo que eu aprendi com eles, de ruim. Que seria o outro lado do balcão. E vou para o outro lado do balcão. E aí montei e fui procurar as pessoas que diziam, você não quer trabalhar comigo? Pronto, a empresa deu certo, cresceu. Foi rápido. E hoje, Fausto, eu tenho muito orgulho disso. Eu já ganhei muito prêmio como assessoria de imprensa, já ganhei 4 prêmios ABERJ, que é o Oscar do setor, ganhei prêmio internacional e tudo. Mas sabe o que é verdadeiramente prêmio? O pessoal chama a minha empresa de escola. De escola.
É a melhor escola de assessoria de imprensa do país. Tá vendo? E aí, todo mundo que trabalhou comigo, hoje eu tenho gente que trabalhou comigo que está em rádio, TV, jornal, revista, fazendo matéria de economia. Sim. E tem gente que trabalhou comigo que está aí, diretor de comunicação de grandes multinacionais e tal, sei aquilo. Então, passou lá, e é comum o cara contratando, ver o currículo. Ah, você trabalhou com o Ricardo Viveros? Pô, vou contratar você. Você acabou de dizer que o relacionamento é que foi importante, né? Ah, isso network, né? Que é o nome moderno. Aí, a minha amizade com você me trouxe aqui. Exatamente. Pronto. E é isso que é bom, gostoso, né? Gostoso. Na vida, né? É. Qual é o forte da sua empresa hoje? Administração de crise, não? Fausto, esse é um setor fortíssimo na minha empresa. Tanto é que tem várias empresas que têm a sua assessoria de imprensa e quando tem a crise, me procuram para fazer um job, um trabalho extra, só de gerenciamento da crise. Eu tenho os meus clientes já de muitos anos, indústria, comércio, serviço, eu não trabalho governo. Essa é uma posição minha, não trabalho política, não trabalho campanha política, candidato, nada disso. Jogador de futebol, dondoca, não tenho nada contra, mas não faço pessoa física, nada. É indústria, comércio, serviço, área agrícola. Sim. E aí, por que que a minha empresa tem forte, assim, media training e gerenciamento de crise? Na própria assessoria de imprensa mesmo, eu tenho uma linha editorial que eu faço livros, história de empresa, história de setor, biografia de empresários e tal, que é um sucesso. Mas por que eu tenho essa imagem de bom gerenciador de crise? Compromisso com a verdade. Eu tenho orgulho dos colegas que estão nos veículos, eles não me tratam como assessor de imprensa convencional, eles me tratam como colega jornalista. E eu tenho orgulho de dizer que eu não faço assessoria de imprensa convencional, não tem demérito nenhum. Eu faço jornalismo institucional. Sim. Então, o cliente errou, ele errou. Sim. Eu vou orientar que ele diga para o repórter, que ele diga para a mídia, que ele diga para a sociedade, eu errei. Sim. Eu pergunto a você, nos seus anos todos de jornalismo, quantas vezes você ouviu que avião caiu? Várias vezes. Se você precisar andar de avião, você anda? Anda. Claro. Você é suicida? Não. Ué, mas você ouviu que caiu o avião, como é que você anda de avião? Porque cada vez que caiu, foi dada uma explicação convincente. Claro. Ou foi falha técnica, ou foi falha humana, que isso acontece, como acontece o liquidificador enguiçar, esse copo d'água, você fazer um gesto aí mais brusco, ele entornar. Acabou. O erro é do humano. O erro é uma realidade. Agora, o que não pode é você dissimular o erro. Ah, veja bem, não é isso, não. Então, o gerenciamento de crise, para ser eficiente, ele começa e termina numa palavrinha muito simples: respeito à verdade. Então, aí que vem. Nós trabalhamos no preventivo, ou seja, manual de crise, treinamento, orientação do porteiro da empresa até o presidente. Como lidar com a crise, do telefonista, todo mundo. Porque é uma cadeia produtiva de encrenca. No gerenciamento de crise, também vale o relacionamento que você tem. Porque você vai ligar para o fulano... A credibilidade. Claro. A credibilidade, a confiança, Fausto. Porque aí, como o pessoal sabe que eu não faço aquilo por um interesse, um viés político, um viés econômico... É um trabalho profissional. É um trabalho técnico. O sujeito sabe que eu não vou queimar meu nome para defender ninguém que não mereça. Então eu digo assim, olha aqui, ó, o presidente da empresa vai falar com a mídia e vai dizer a verdade. A empresa errou assim, assim, assado, e está fazendo isso para reparar o erro. Isso. Pronto. Ricardo, está aparecendo aqui a capa do nosso portal. Eu publico artigos aí dos seus assessores de imprensa, dos seus clientes, aliás, né? Muitas vezes, e com muito prazer, porque, como você falou, os textos vêm sempre muito bem escritos.
Muito obrigado, Fausto. E- O respeito E a hora ao que, colega e o respeito à sociedade. Não, e a hora leitor. que você quiser também pessoalmente escrever, eu estou à disposição. Ótimo. Obrigado, Viu? querido. É, a Fiesp, durante quase uma década, você foi chefe de imprensa da Fiesp. Como é que você analisa esse período? Olha, foi um período muito Com empresários, para variar, né? Não, muito É, rico, muito rico. Eu tive a oportunidade de conviver com grande parte do PIB brasileiro, né? Assim, mais de 50% do PIB brasileiro, e aprender muito, aprender muito. O pessoal fala assim: ah, você é graduado, você é doutor, você é autor de livro, é professor, você ganhou prêmio aqui no mundo e tal. Eu digo, eu sou um aprendiz, eu vou morrer aprendendo. Porque enquanto você está vivo, você está aprendendo, você está descobrindo. Ontem a minha esposa me fez ir ao Horto Florestal. Eu conheci o Horto Florestal, mas eu não conhecia um tal do Parque do Engordadouro, que é meia hora depois do Horto, e que é um parque fantástico. Eu descobri aquilo. E aí, eu andando lá dentro do museu, eu estava lendo, então aprendi um monte de coisa, aos 76 anos. Então, a vida é um aprendizado. Você aprende com a senhora que serve Sim, um café, claro. você aprende com o Claro. rapaz que está varrendo a rua, Sim. você aprende com o eletricista, você aprende com pessoa o que vem professor, limpar, você doutor, aprende o com médico, claro. o cientista, você Sim. aprende o tempo todo. Sim. É só você estar atento para a vida, né? Você está aberto para a vida. Essa experiência da Fiesp foi fantástica, porque a Fiesp, pouca gente se dá conta disso, é uma federação de sindicatos. A bem da verdade, a Fiesp é uma central sindical de empresário, De empresário. como a CUT, como a Força Sindical, Claro. como a CGT. Claro. Ela é uma central sindical. Claro. São 135 sindicatos, se não me engano, representando segmentos da indústria. Então você vai desde o cara que fabrica chapéu, bengala, o cara que fabrica corda, até o cara que fabrica peça para base espacial norte-americana. Quem era o russa. titular na época? Olha, eu da Fiesp eu peguei uma parte do Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Sim, Moreira né? Ferreira. Depois peguei uma outra parte, uma grande parte, o maior tempo eu fiquei com o Paulo Scaff. Paulo Scaff. Até que Que está de novo, né? que voltou agora. E não só a Fiesp, como o CIESP, o Centro Sim. das Indústrias de São Sim, Paulo, sim. que é presidido hoje pelo Rafael Servoni, um moço trabalhador, muito inteligente, criativo, faz um belo trabalho. O CIESP, diferentemente da Fiesp, é uma associação de empresários, são cerca de 8.500 no estado de São Paulo. E tem uma capilaridade fantástica, tem 42 regionais cobrindo todo o estado. E aí você consegue informações fantásticas. Por exemplo, eu na Fiesp descobri coisas assim. Se eu perguntar aqui para você, para os seus telespectadores, no seu entender, qual é o estado brasileiro maior produtor de borracha? Você vai falar o Pará, o Amapá, a Amazônia. Não, é São Paulo. Aí, falar assim, você sabe que a mandioca é feito óleo de mandioca que azeita a máquina na Itália, na Áustria, na Alemanha. São coisas assim do Brasil que produz, o Brasil que dá certo, o Brasil que trabalha, né? E eu tenho um sentimento assim, o pessoal fala assim, o empresário e o operário, né? O patrão e o empregado. No meu entender prático, são todos trabalhadores. Claro. Um trabalhador de risco, que é o empresário que põe o dinheiro dele, podia estar aplicando, vivendo de renda, ele está investindo, gerando emprego, gerando renda, gerando tributo, e ganhando o dinheiro dele, quando honesto, quando sério, e há muitos. E o trabalhador é a mesma coisa, um gera interesse para o outro. O trabalhador, eu entendo o trabalhador, o colaborador, o operário, como o maior patrimônio da empresa. Você fala, mas tem um prédio, o prédio tem um terremoto e cai. Né? Tem a maquinária fica obsoleta. Isso aqui está mudando todo dia, toda hora, o tempo todo. O nome da empresa, quem fez foi o empregado. O maior patrimônio da empresa é o trabalhador. Então, o patrão e o empregado, isso é bobagem, são todos trabalhadores lutando para um Brasil melhor, lutando para a produção, lutando para o crescimento, lutando para a pesquisa, para o desenvolvimento.
Você chegou a fazer marketing político? Não, Não. não. Assim, a bem da verdade, né? Eu sempre falo muito da verdade. Mas te procuraram, né? Não, procurado eu sou todo Sim, ano e o pessoal chega assim, eu tenho uma verba de 3 milhões, então eu digo, muito obrigado, eu não mexo com isso. Mas para algumas poucas pessoas, minhas amigas pessoais, e que eu confio na honestidade, na seriedade, eu desenhei projeto e entreguei. E ele fez lá com alguém, contratou alguém Sim. e tal. Agora, Você ajudou. eu ajudei a mim. Amanhã Sim. você, Fausto Campos, Sim. você é candidato a deputado. Você Sim. me procura, eu digo, Fausto, eu não faço isso. É. Mas como eu gosto de você, eu É. sei que você é sério, eu vou fazer aqui um projetinho, É. toma aqui, você cumpre com alguém. Aí Isso. tá, é presente meu, não cobra um tostão. Sim. Você já cobriu guerras civis, esteve na linha de frente e viu histórias de perto. Tem alguma que você gostaria de falar? Nossa, Fausto. Olha, 60 anos de profissão. Tem momentos da Eu história... tenho só 2 a mais que você, viu? Né? 62 eu tenho. Pronto. Tem momentos, Fausto, inesquecíveis, assim. Certa vez, eu com os irmãos Vilas Boas, os sertanistas, Conheci os 2 pessoalmente. então, eu participei de uma caminhada deles, numa área absolutamente selvagem, e o primeiro contato com indígenas que nunca tinham visto um branco e os brancos que nunca tinham visto esses indígenas. O indígena, aliás, como todo ser humano, né? Ele é bom. Ele fica ruim porque ele é provocado a Se ficar mexerem com ele. ruim. Pois é. Então, ele é inocente, ele é puro, ele é bonito, né? Então, uma coisa que me marcou muito foi ver o indígena olhar um espelho pela primeira vez. Porque ele não tem ideia de quem ele é. Imagino. Ele não tem ideia de quem ele é. Ele, às vezes, olha no espelho do rio e tal, mas aquilo é ruim, né? Então, quando o índio se olha no espelho, ele pensa que é uma alma. Ele não sabe que é ele. Ele pensa que aquilo ali é uma bruxaria, uma alma olhando para ele. Aí ele fazia assim. E a alma fazia assim, igualzinho. Ele falava assim, como é que ele me imita tão perfeito assim? Então, aquele momento de pureza, de honestidade de alma, de sinceridade, aquilo é uma coisa emocionante. Como também, uma vez eu vi uma criança que era surda e fez uma cirurgia e ouviu pela primeira vez a voz da mãe, do pai. Como guerra, por exemplo, você passar por cima de corpos de jovens com um fuzil na mão e mortos absurdamente a troco de nada, né? Enfim, então são momentos assim muito marcantes. Como eu entrevistei o Linus Pauling, que foi Nobel 2 vezes pela paz e por química, né? Um judeu, né? Um senhor assim, olhinho azul, a bochechinha vermelha, já senhor, né? Maior. E eu perguntei para ele assim, na sua opinião, qual o sentimento mais forte do ser humano? Esperando que ele respondesse, né? Ódio, amor, ciúme, saudade, sei lá, né? Ele olhou para mim e disse, gratidão. Eu falei, é porque ele falou assim, olha, quando o ser humano chega ao ponto de agradecer a outro ser humano, é que a alma dele é muito nobre. A gratidão é um reconhecimento nobre. E eu a vida toda fui grato às pessoas que me deram oportunidade, que me ajudaram, que me ensinaram. Isso é uma coisa tão importante. O professor, seja ele o professor formal, aquele que está na escola, no infantil, no Fundamental 1 e 2, no médio, na faculdade, na pós, no doutorado. Ou seja,
você, ela, ele, o assessorista, o porteiro do prédio, que está te ensinando alguma coisa. Isso é tão fantástico. Porque a pessoa está te dando o que ela tem de melhor para você crescer. Sim. Então eu sou muito grato ao ser humano com quem eu aprendo todo dia. Ricardo, você tem medo de barata? Muito. Eu De tenho onde vem histórias, isso? eu tenho histórias trágicas com barata. Com barata? Você vê uma barata, sobe em cima de algum lugar, não? Não, eu saio correndo, eu tenho sensação de desmaio. E isso tem uma explicação. Meu pai, como eu te disse, era cientista, pesquisador. E aquela coisa de pai antigo, né? Não entra com roupa suja da rua, do ônibus, do bonde, do sei o quê, né? Não leva comida pro quarto e tal. Então, para ele educar a gente, o que ele fazia? Está até ilustrado Pois é, o tema, olha aí, tá vendo? horrorosa, né? Ele pegava a barata, botava no microscópio, e a gente pequeno, ele fazia olhar. Se a barata de longe é feia, nojenta, você imagina no microscópio. Aí ele falava, olha a perna dela. A perna dela é cheia de pelinho, aquelas pernas todas. Eu lutei contra a ditadura, fui preso, fui torturado, e tinha barata e tal. Deu uma fase terrível. Você teve um constrangimento aí, parece que com Ulisses Guimarães, né? Não, com o Ulisses Guimarães, eu estava na tarantela jantando com ele, e nós dois, estava frio, nós pedimos uma sopa, uma canja, nunca me esqueço, para dividir para os dois. E veio a tirna de canja e ficou no meio da mesa. E aí ele pegou pro prato dele, eu peguei, o garçom serviu para os dois, né, e tal. Ele era muito respeitado, muito querido, né? E aí nós comendo a canja. Rapaz, entrou uma barata num voo rasante. Quando ela veio, eu dei um pulo e o meu cinto pegou na mesa e a tirrina virou em cima do doutor Ulisses, no colo dele, aquilo fervendo, né, a canja quente. Ele deu um berro e tal, e eu saí correndo, sumi pela porta e tal. Depois, eu fiquei muito amigo dele, foi por isso, já era. Ele e a dona Mora eram muito queridos, eles não tinham filho. Eu derrubei um defunto, acabei com o velório por causa de uma barata. Essa foi terrível. Eu era rapaz e morreu o pai de uma colega de escola. E como eu já escrevia, falava e tal, a direção da escola me mandou ir representando a escola, os alunos todos, não podia faltar todo mundo à aula, mandou eu. Aí lá fui eu lá. E era no Catumbi, no Rio, e o cemitério Catumbi, no Rio, ele não tem, o velório é ao ar livre. Eles fazem um caramanchão assim e botam dois cavaletes, o caixão, aqui na cabeceira um tripé com a coroa, 2 castiçais altos e tal, e aí tem um banco aqui, a família senta e o pessoal passa pelo caixão e vai embora. Muito bem. Aí, naquele tempo, a gente usava aquele cinturão, tipo Elvis Presley e tal, aquela calça boca de sina, não sei o quê. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei e falei, como é que eu devo me comportar? Porque jovem não vai a enterro, né? E eu queria me sair bem e tal, isso e aquilo. Aí eu vi, chegou um senhor de idade, de chapéu e tal, eu falei, bom, esse já deve ter ido a muito enterro, né? Eu vou seguir ele. E aí fui acompanhando, você tirou o chapéu, botou no peito, foi lá, parou na cabeceira do caixão, fez sinal da cruz, devia estar rezando e tal. Foi lá no pô, meus pêsames e tal, isso, aquilo. E no rosto do morto tinha um lencinho, talvez para não posar mosca e tal, antigamente usava isso. Aí o tal senhor do chapéu levantou o lencinho, fez... baixou e foi embora. Falei, minha vez, né? Aí fui lá, meus pesos, dei a volta. Parei na cabeceira, né? Falei, vou ter que encarar o defunto, né? Levantei o lencinho lá, baixei. Quando eu segurei no lencinho, aqui na coroa mexeu alguma coisa. Eu olhei, quando eu olhei, rapaz, não era uma barata, era um Phantom F5, era um negócio desse tamanho, com uma antena assim, um negócio terrível. Eu pensei, vai voar em mim, não deu outra. Deu rasante. Eu dei um grito e dei uma barrigada no caixão, e o cinturão, igual o doutor Oli, também prendeu e tal. O caixão caiu, o defunto rolou no pé do povo que estava no banco. Meu Deus. E todo mundo pensou que ele tinha levantado.
que ele tinha tomado vida. Não, eles não viram o meu lance. O povo estava distraído, ninguém viu. Eu entrei no primeiro ônibus que passou, nem sei para onde ia, montei no ônibus, fui embora, sumi. Então, isso aqui. Lembro que depois a moça, quando voltou do luto, disse assim, eu falei, olha, eu passei lá, ela falou, eu soube, muito obrigado e tal. Você foi embora cedo? Eu falei, eu fui mais ou menos, que eu tinha o que fazer. Ela falou, você não sabe o que aconteceu. O caixão caiu, quebrou, teve que buscar outro caixão. Foi uma coisa, o povo gritou, pensou que o papai tinha levantado. Olha, foi uma tragédia. Meu Deus. Barata, Meu Deus, pavor de barata. Outro que tinha pavor de barata foi um grande amigo meu que morreu, o João Soares. Tinha medo de barata. Pavor de barata. Você tem mais de 50 livros publicados. São 58. 58 em 5 livros. gêneros diferentes. Você tem livro infantil. Aprender a Viver. Você tem O biografias. Menino que lia a nuvem, Você Saudade. tem livro de história. Você tem livro de A Anta política. não é burra, é Anta. Brasil. Esse é o recente, saiu agora. A Esse Anta aqui? não é burra. A Anta não é burra. É Anta. Porque esse negócio do pessoal ficar xingando, você é uma parece anta. uma anta. Não, mas aí eu conto a história Acho que dá- de uma anta que se revolta com esse negócio. 2 pescadores, um prende o anzol no dedo, e aí o outro chega, você é uma anta, a anta viu, ficou brava e revolucionou tudo. Eu não quero dar spoiler, mas a história é ótima, tá indo super bem. Você podia contar uma história sobre as baratas. Quem sabe, boa ideia. Boa ideia. Os seus livros se dividem em temas como ensaios políticos, crônicas, reportagens, biografias e perfis empresariais. Também literatura infanto-juvenil, né? São 4 livros, está faltando aí O Poeta e o Passarinho, que é um O livro de Alencar muitos Butti, que você... É o Boot. Aqui Entrevistou. o Sidney Sanches foi presidente do Supremo Tribunal Federal. É, Aqui o Zé Vicente, o fundador da faculdade Zumbi dos Palmares. ele também é uma pessoa adorável, né? Adorável. É. Ricardo, como é que você vê a política de ontem e de hoje? A sua pergunta é muito curiosa pelo seguinte. Há coisas do passado que parecem de hoje. Não mudou nada. E há coisas de hoje que não aconteciam no passado. Eu há pouco falei no passado, você tinha lá o Jânio com a vassourinha, o Henrique Lotti com a espadinha. O Ademar com o Trevo. O Ademar com o Trevo e tal. E eles eram adversários, eles não eram inimigos. Eles eram adversários políticos e tal, eles faziam ironia, né, faziam crítica e tal, isso e aquilo. Agora, nós vivemos, Fausto, uma cultura do ódio que é lamentável. É péssima. Péssimo, criando um clima muito ruim. A gente tinha avançado nessa história de preto e branco, rico e pobre, e agora nós estamos retroagindo. Essa cultura do ódio está jogando as pessoas uma contra as outras absurdamente e tal. Então, a questão da política e outra coisa. Está virando uma coisa chata, né? Chata. E o político brasileiro, ele tem um grande defeito. Ele não faz sucessor. Então você vê o tempo passar e a gente continua falando de fulano Das e mesmas Beltrano, pessoas. fulano e Beltrano, Mesmas fulano e pessoas. Beltrano, os de sempre. É. Né? E os novos que aparecem são lamentáveis. É. Né? Na sua grande maioria. É. Então, é difícil. Agora, é preciso pensar que o voto é uma ferramenta para construir um país melhor. Não é uma arma para você dar um tiro. Mais uma vez, vamos pedir para que votem bem, né? Exatamente. Ricardo, fiquei felicíssimo com a sua presença aqui. A gente teria papo aqui para mais 2 horas, né? Mas, infelizmente, não dá. Então, muito obrigado pela presença. Imagina. Fiquei honrado mesmo de você estar aqui Querido, comigo. obrigado viu? a você. Fiquei honrado mesmo. Viu? Obrigado a você pela oportunidade que você me deu. Obrigado aos seus telespectadores pela paciência de ouvir e de assistir. E saiba que eu te quero bem, que eu te respeito, A recíproca que eu te é verdadeira. admiro. Continue seu trabalho. O jornalista, ele é dos poucos profissionais da história do mundo
que está proibido de se aposentar. É, Enquanto ele pensar, enquanto ele criar, Isso. enquanto ele tiver capacidade de análise, ele vai de se discussão, reinventando. ele vai se reinventando e continua. Eu fiquei feliz de ver você, saudável, aí trabalhando, tocando o barco e me dando essa oportunidade Que bom, de falar um pouquinho aqui. que bom. Ao amigo espectador, espero que tenham gostado da entrevista. Ele é brilhante, jornalista brilhante. Muito obrigado para vocês. Até a próxima edição, se Deus quiser. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.